Eu sou um artista que trabalho numa fronteira entre arte e design. Eu classifico o meu trabalho como uma escultura mobiliária, porque a maioria das peças elas têm funcionalidade, mas agregam também um forte conceito escultórico. A minha matéria-prima é a madeira, é o resíduo florestal. O meu processo de criação vem em função das formas que eu visualizo no resíduo florestal. Eu não projeto um desenho. Eu busco formas que já foram criadas pela natureza e a gente lapida essas formas, adaptando a uma funcionalidade e, ao mesmo tempo, a uma escultura. E dentro desse processo, a gente também ressignifica uma ferramenta que é tida como símbolo do desmatamento. A gente esculpe todas essas obras com a motosserra. A minha primeira ação foi usar as canoas que os pescadores não utilizavam mais e transformar isso num mobiliário aproveitando essa forma. E através das canoas eu vim a descobrir esta árvore, que é o pequi vinagreiro, que já é uma árvore praticamente extinta e que só ocorria no norte do Espírito Santo e no sul da Bahia, e era a árvore que os índios pataxós usavam para entalhar essas canoas, essas embarcações, né? É a única madeira que sobra na queimada. Ela tem um nível de umidade, uma oleosidade natural que faz com que o único reminiscente, o único resíduo material que sobra depois das queimadas é o pequi vinagreiro. Então é uma árvore que, além de ter uma longevidade muito grande, ela tem uma resistência muito grande ao fogo e essa oleosidade impermeabilizava o lenho da madeira na questão das canoas. A questão da usina de artes é um pouco diferente. Tinha muito na região jaqueiras que eram queimadas em função da queima da cana-de-açúcar. Então, o meu projeto lá com ele foi o aproveitamento dessas jaqueiras. Eu já trabalhei lá, eu acho que 8 anos seguidos. No momento, deve ter entre 20 e 30 obras. Essa árvore que está no meio da lagoa, que chama árvore geometrizada, né, onde a gente manteve a estrutura dela, dando formas geométricas a essa estrutura. Tem essa e mais 2 ou 3 esculturas que não têm funcionalidade, porque as outras, elas têm além de funcionalidade, são lúdicas também. Né, foram pensadas criando situações onde as pessoas possam interagir com a obra. Eu faço a obra pensando que o espectador vai poder tocar, vai poder interagir, né, vai poder sentar, vai poder deitar. Eu dei várias oficinas nesses festivais, participei de todos, dando oficinas de capacitação para quem queria. E hoje já tem lá um mercado de artesãos, né, que produzem objetos de madeiras baseados nesse treinamento que a gente deu para o pessoal lá. Uma das coisas mais importantes que eu tento levar é a educação ambiental para as próximas gerações. Eu acho que a arte tem um poder transformador muito grande, mas às vezes não consegue atingir a um grande público e atinge só uma elite. Então essa questão do resultado do meu trabalho atingir a um olhar mais popular é muito importante para mim e que ajuda muito a levar como uma ferramenta de educação ambiental.